Era 2004, e eu estava na sala, sozinho, mergulhado no terror que o filme O Chamado me proporcionava. A tela da TV brilhava com uma luz pálida e fantasmagórica, projetando sombras inquietantes pelas paredes. A cada cena, a tensão aumentava, e o medo parecia se tornar um personagem real, manipulando a atmosfera ao meu redor. A casa estava completamente silenciosa, quase tão silenciosa quanto o próprio filme. Todas as luzes estavam apagadas, e a única fonte de iluminação vinha da TV, que lançava uma luz tremeluzente sobre mim. Meus pais e irmãos já estavam em seus quartos, mergulhados em um sono profundo, sem saber o terror que eu estava vivenciando na sala. O silêncio da casa, combinado com a escuridão total, fazia com que cada som fosse amplificado. O som do filme ecoava em minhas orelhas, e eu sentia cada batida do meu coração como se fosse um tambor sinistro. Estava completamente imerso na atmosfera opressiva do filme, e a sensação de estar tão sozinho, cercado apenas pelo medo e pela escuridão, era quase insuportável. Cada suspense do filme parecia brincar com minha mente, e eu não conseguia afastar a sensação de que algo horrível estava prestes a acontecer. A tensão no ar era palpável, como se o próprio ambiente estivesse se preparando para um pesadelo. Foi então que, no meio de uma cena particularmente aterrorizante, quando a tensão era quase insuportável e a atmosfera estava carregada de terror, o telefone da casa tocou. O som cortante e inesperado do toque do telefone preencheu o silêncio da sala, e eu quase pulei do sofá. A sensação de pavor instantânea me envolveu, e o contraste entre o que eu estava assistindo e o som repentino e real era quase surreal. Agora, a única coisa que eu conseguia pensar era por que o telefone estava tocando no meio da noite. E o mais aterrorizante de tudo, por que ele tocou exatamente naquele momento, quando o medo do filme estava no seu auge. A cena no filme estava no auge do terror. Eu estava completamente absorto, os olhos fixos na tela, e o silêncio da casa parecia ser o parceiro perfeito para o medo que se desenrolava. A tensão estava no seu ápice, e a atmosfera estava tão carregada que eu podia quase tocá-la. Então, de repente, sem aviso, o som cortante do telefone da casa rompeu o silêncio absoluto. Meu coração deu um salto, e eu quase pulei do sofá. O som do telefone era agudo e penetrante, uma dissonância brutal contra o fundo de terror do filme. O choque e a surpresa foram quase paralisantes. Eu sabia que a única fonte do som estava na copa, um canto isolado e sombrio da casa, e isso apenas amplificou a sensação de pavor que já me dominava. Lembrei-me de que o telefone estava na copa, um lugar que parecia sempre tão distante e fora de alcance durante a noite. O corredor que levava até lá estava mergulhado na escuridão, e o pensamento de ter que atravessá-lo me deixou aterrorizado. Era como se a escuridão do corredor se estendesse, tornando-se um labirinto de medo, com cada passo que eu teria que dar em direção ao telefone sendo um passo mais fundo no pesadelo. O corredor parecia se alongar interminavelmente, com sombras projetadas nas paredes que dançavam e se esticavam com cada movimento da luz da TV. O som do telefone, que parecia ter começado como uma pequena perturbação, agora se transformava em um grito persistente que preenchia o espaço, tornando o silêncio de antes ainda mais pesado e sinistro. Eu sabia que a única forma de parar o som seria enfrentando o corredor escuro e o telefone que o provocava. Minha mente corria, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Era apenas um telefone tocando, certo? Mas naquele momento, com o filme intensificando o medo e o corredor parecendo um portal para algo desconhecido, o telefone se tornava um símbolo de algo muito mais aterrorizante. A combinação do horror na tela e o som inesperado do telefone era um pesadelo vivo, uma realidade distorcida que eu não conseguia entender. O telefone tocou como um grito cortante no silêncio da casa. Meu coração pulou no peito, e o som parecia ressoar através de cada fibra do meu ser. No meio de uma cena particularmente assustadora de O Chamado, o telefone era um contraste aterrorizante com o que eu estava vendo na tela. Era um lembrete brutal de que o terror não estava restrito apenas ao filme. Apenas me dei conta de que o telefone estava na copa, um lugar isolado no final de um corredor escuro. Eu sabia que teria que atravessar esse corredor para atender a chamada. As luzes estavam todas apagadas, e a escuridão parecia engolir tudo ao meu redor.
O corredor se estendia diante de mim como um túnel interminável de sombras e mistério, e a sensação de que algo estava ali, escondido nas trevas, fazia meu sangue congelar. Cada passo que eu dava parecia ecoar de forma ameaçadora, reverberando na escuridão ao meu redor. O silêncio estava tão profundo que eu podia ouvir o som das minhas próprias respirações pesadas, e isso só aumentava o medo. Eu me sentia como se estivesse sendo observado, uma presença invisível que parecia seguir cada um dos meus movimentos. O medo crescia a cada passo, a sensação de que algo estava prestes a se revelar ou atacar era esmagadora. O corredor parecia interminável, e eu não conseguia evitar o pensamento de que, a qualquer momento, algo poderia se lançar das sombras. A sensação de que uma entidade invisível estava atrás de mim era palpável, quase como se as trevas ao meu redor estivessem se fechando lentamente. Meu medo cresceu, fazendo com que cada sombra parecesse mais ameaçadora e cada barulho um presságio sinistro. Finalmente, quando alcancei a copa, o telefone parou de tocar, mergulhando a casa de volta em um silêncio inquietante. Eu parei por um momento, a respiração entrecortada, e olhei ao redor, tentando entender o que havia acabado de acontecer. O telefone, ainda silencioso, parecia estar zombando da minha coragem, e o corredor escuro atrás de mim parecia ainda mais ameaçador agora que eu havia enfrentado minhas próprias sombras. Finalmente, com o coração batendo descontroladamente, cheguei à copa e alcancei o telefone. A sensação de estar tão perto de algo que parecia ter saído de um pesadelo era quase insuportável. Coloquei o fone no ouvido, e o som que veio do outro lado era nada menos que aterrorizante. Não havia ninguém falando, apenas um silêncio profundo e opressivo, como se a linha estivesse vazia, mas ao mesmo tempo cheia de uma presença invisível e inquietante. O silêncio era mais do que desconfortável, era um vácuo que parecia consumir toda a luz e calor ao meu redor. Meu coração acelerava enquanto eu tentava discernir qualquer som, qualquer respiração, qualquer indício de vida do outro lado da linha. O silêncio era tão absoluto que começou a se transformar em um zumbido baixo e constante, como se algo estivesse sussurrando no fundo, mas as palavras eram ininteligíveis e distorcidas. Cada segundo parecia uma eternidade. A sensação de estar sendo observado, de ter algo mais no ambiente, tornou-se avassaladora. O fato de o telefone ter tocado exatamente durante um filme tão perturbador só aumentava minha inquietação. Era como se a própria casa estivesse se voltando contra mim, sua atmosfera carregada com algo que não poderia ser explicado por lógica ou razão. Enquanto eu segurava o telefone, uma onda de frio percorreu minha espinha. Não era apenas um frio físico, mas uma sensação de terror profundo, como se a própria casa estivesse reagindo a algo sobrenatural. O telefone, que agora parecia uma extensão de um pesadelo, parecia estar zombando da minha ansiedade, como se a chamada não fosse um simples erro, mas um aviso de algo muito mais sinistro. Então, o silêncio do outro lado da linha foi interrompido por um clique seco, como se alguém tivesse desligado abruptamente. O telefone caiu em um silêncio absoluto, e a sensação de pânico e desconforto que eu sentia era palpável. Meus dedos tremiam enquanto eu colocava o telefone de volta no gancho, e a escuridão ao meu redor parecia ter se tornado ainda mais densa e ameaçadora. Com o telefone de volta na base e o silêncio retomado, a sensação de que algo estava errado persistia. Cada sombra parecia se mover com uma vida própria, e eu não conseguia afastar a sensação de que a ligação misteriosa era um sinal de algo ainda mais perturbador à espreita. Com um último olhar para a linha do telefone, que parecia agora uma peça de um pesadelo inexplicável, voltei lentamente para a sala. Cada passo parecia arrastar um peso invisível, e a atmosfera ao meu redor estava carregada de um medo denso. A cada passo, o eco dos meus movimentos parecia amplificar o silêncio, como se a própria casa estivesse aguardando algo, respirando com uma expectativa macabra. Quando finalmente alcancei a sala, o que encontrei foi ainda mais perturbador. O filme O Chamado continuava exatamente no ponto em que eu havia parado, como se o tempo tivesse se congelado durante minha ausência. A tela estava imutável, exibindo a mesma cena de tensão excruciante que eu havia deixado antes de ir atender ao telefone. O mesmo som perturbador e o ambiente claustrofóbico do filme estavam agora imersos em um silêncio denso, que parecia se fundir com a escuridão ao meu redor. Minha mente lutava para processar o que eu estava vendo.
O relógio na parede parecia ter parado, e a sensação de que o tempo havia se curvado de maneira sobrenatural me envolvia. A conexão entre o telefonema e o filme parecia impossível de ignorar, como se ambos estivessem entrelaçados por algo que desafiava a lógica e a razão. Sentei-me no sofá, tentando acalmar minha respiração e meu coração, que ainda palpitavam freneticamente. Olhei para a tela, onde os personagens continuavam a encenar a mesma cena macabra, e a tensão na sala parecia palpável, quase tangível. Meu reflexo na tela parecia um espectro de mim mesmo, assombrado e perturbado. À medida que os minutos se arrastavam, a dúvida e o medo persistiam. O telefonema poderia ter sido apenas uma coincidência sinistra? Ou havia algo mais horrível acontecendo, algo que transcendeu a simples explicação? O medo que eu sentia parecia estar entrelaçado com a própria realidade, e eu não conseguia deixar de me perguntar se estava sendo observado, se havia algo mais do que simples coincidência. A cada momento que passava, a sensação de que algo indescritivelmente aterrorizante estava à espreita se tornava mais forte. O medo persistente, uma sensação que se enraizava na minha mente, me deixava com um sentimento de incerteza e terror. A pergunta que pairava no ar era inquietante e sem resposta: do que mais poderia estar à espreita, oculto nas sombras que se estendiam em torno de mim, aguardando o momento certo para se revelar?